Bom, e agora a gente chega na próxima parte do que a gente precisa para aprender a cantar, que é a prática vocal em si, certo? Vamos pensar assim na prática vocal. A gente precisa nessa prática vocal ter exercícios que nos dão condicionamento muscular e a prática musical. A prática musical eu já vim trazendo vocês. Então, nessa prática vocal agora a gente vai trazer condicionamento muscular. Vamos pensar em alguns exercícios que vão ser muito bons pra gente, certo? São os exercícios miofuncionais que esses eu quero que você treine todos os dias, certo? Seriam eles, primeiro, o canudinho, que a gente vai chamar de macarrãozinho aqui. Ele pode ser executado com um canudo, tá? Se você fizer por algumas semanas, já pode utilizar esse canudinho aqui. Um canudinho de pirulito, tá? Mas como você vai estar iniciando, vamos fazer esse exercício só com a boca. Você vai imaginar que você está puxando um macarrão com o ar, certo? E a gente vai prestar atenção na nossa laringe. Sabe o nosso Google aqui? Ele vai indicar pra gente se nossa laringe está alta ou baixa. Nós queremos, a priori, a nossa laringe baixa, porque a laringe baixa nos traz um trabalho melhor de palato e mais espaço no trato vocal, fazendo com que a nossa voz fique muito melhor, certo? Principalmente para você que tem dificuldade em alcançar notas agudas. Então, puxou aqui, ó. A laringe baixa automaticamente, você tem que puxar com um certo vigor. Se você puxar e ver que a laringe não baixou, puxa com um pouquinho mais de força. Não pode ser exagerado, mas tem que ser no ponto certo. E a partir do momento que baixou a laringe, você vai forçar essa laringe a ficar no local, certo? Ela vai querer subir, mas a ideia é manter ela no ponto baixo o máximo de tempo possível e enquanto solta o ar. Porque isso está simulando o que a gente vai fazer enquanto estiver cantando, estando com a laringe baixa, certo? Então, você puxou o ar e soltou. Veja que a minha laringe, o meu dedo, ele nem se mexeu, porque a minha laringe ela não subiu durante o exercício inteiro. Então a ideia é que no começo, talvez ela suba muito rápido, mas com o tempo de exercício, a laringe vai descendo cada vez mais, ou ficando cada vez mais controlada, que é essa a ideia, dar controle da laringe, tanto para melhorar os seus agudos, quanto para melhorar os seus graves. Vai melhorar os dois pontos, certo? Fora o conforto para a sua voz na hora de cantar. Faça esse exercício por cerca de 1 minuto e meio, certo? Todos os dias. Próximo exercício que seria, para a gente ter uma voz boa, é o exercício do sapão. O que seria o sapão? Isso daqui. Tá vendo que eu tô com a bochecha cheia? Então o sapão seria a bochecha cheia e uma pequena frestinha aqui na boca. E você vai sonorizar como se fosse um lá dentro. Você pode até começar com um, mas que ele já encaixa melhor. O som ele naturalmente ele vai mais pro meio e fundo aqui do seu trato vocal, certo? Vai vir da sua boca pro trato vocal aqui, do meio pro fundo. Então, sempre tenta jogar do meio pro fundo. Ah, consegue jogar um pouquinho mais pro fundo? Joga o som um pouquinho mais pro fundo, para ele ressoar mais no fundo. Você vai ver que ele vai ressoar cada vez mais, quanto mais no fundo, certo? Então, seria isso daqui. Certo? Então, sempre pensa nessa direção. Esse exercício, 3 minutinhos, tá? É uma boa pedida. Certo? O último exercício que a gente vai fazer é o kazoo. Kazoo seria o quê? Você vai fazer esse mesmo bochechão e vai colocar os 2 dedos aqui, ó. E de forma leve e sem pretensão de nota, você vai da sua nota mais grave para uma mais aguda, da mais grave para uma mais aguda, da mais grave para uma mais aguda, sempre aumentando, dessa forma aqui.
Respirou. Sempre tentando alcançar uma nota mais aguda e mais aguda, tá? Esse exercício vai ser muito bom para te dar a noção dessa passagem de notas. Evitar algumas futuras quebras vocais, tá certo? E conectar os seus ajustes de voz, os seus registros. Então não se preocupe de treinar os registros isolados como eu pedi, porque aqui ele vai conectar bem os seus registros, certo? Treina eles isolados e aqui ele vai te dar essa conexão que você precisa com esse exercício em que você pula de uma nota para outra e volta, uma nota para outra e volta. Não precisa fazer na velocidade que eu fiz, o importante é você fazer devagar. Nota grave para aguda, aguda para o grave. Pegou a nota grave, vai para aguda, da aguda para o grave. Ficou muito difícil a nota base, grave, você percebeu que eu pulei e deixei a nota grave um pouco mais aguda. Então, começa um pouco mais agudo ou um pouco menos grave e vai para agudo e volta. Um pouco menos grave, vai para agudo e volta. Sempre nesse mesmo ciclo. Esses exercícios são suficientes para te dar mais agilidade muscular, resistência, certo? E fazer com que você tenha uma voz muito mais bem coordenada.